Prepare-se para entender uma história que começou discretamente nos bastidores financeiros, mas que pode acabar se transformando em um dos episódios políticos mais explosivos do cenário brasileiro recente. O que parecia apenas mais uma investigação envolvendo uma instituição financeira, agora começa a provocar tensão real nos corredores de Brasília. E a pergunta que começa a circular entre analistas políticos é direta: será que esse caso pode se transformar em uma crise política capaz de influenciar o debate eleitoral no país? Nos últimos dias, informações divulgadas por colunistas políticos revelaram que o caso envolvendo o Banco Master está sendo acompanhado com grande atenção dentro do governo e também entre líderes políticos da oposição. À primeira vista, pode parecer apenas uma investigação financeira, mas em Brasília, raramente uma investigação desse tipo permanece restrita apenas ao campo econômico. Quando bancos, contratos, investigações e possíveis conexões políticas entram na mesma equação, o impacto costuma ultrapassar rapidamente o campo financeiro e alcançar o centro do poder político. E é exatamente isso que começa a acontecer agora. A primeira peça dessa história nos leva diretamente ao centro das investigações: o Banco Master. De acordo com informações divulgadas por colunas políticas, a instituição financeira está no radar de apurações que investigam possíveis irregularidades envolvendo contratos, relações comerciais e movimentações que agora passam a ser analisadas pelas autoridades. Essas investigações ainda estão em andamento e muitos detalhes permanecem sob sigilo. Mas mesmo com poucas informações públicas disponíveis, o caso já começou a provocar preocupação nos bastidores da política nacional. Isso acontece porque escândalos financeiros frequentemente acabam revelando redes complexas de relações políticas, financeiras e empresariais que até então permaneciam ocultas. Por isso, dentro de Brasília, a simples existência de uma investigação desse tipo já é suficiente para gerar tensão. E conforme o caso ganha visibilidade, novas perguntas começam a surgir. A segunda peça desse quebra-cabeça envolve um nome que ocupa a posição central no sistema institucional brasileiro: o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Segundo relatos publicados em colunas políticas, algumas controvérsias relacionadas ao caso do Banco Master acabaram mencionando pessoas próximas ao magistrado. É importante destacar que, até o momento, não há confirmação de envolvimento direto do ministro nas investigações. Mesmo assim, o simples fato de o nome de figuras ligadas ao judiciário aparecer em discussões relacionadas ao caso já foi suficiente para provocar desconforto dentro do ambiente político. Em Brasília, a reputação institucional é um elemento extremamente sensível. Quando um escândalo político começa a se aproximar de figuras que ocupam posições estratégicas dentro do sistema político ou jurídico, a repercussão tende a crescer rapidamente. E foi justamente esse efeito que começou a preocupar setores do governo. Interlocutores políticos afirmam que o presidente Lula tem acompanhado a repercussão do caso com atenção. Embora o governo não tenha qualquer relação direta com os contratos ou contatos atribuídos ao magistrado e seus familiares, existe receio de que a repercussão política do caso acabe atingindo indiretamente o ambiente do Palácio do Planalto. Esse tipo de preocupação não é incomum na política. Escândalos que envolvem instituições importantes ou figuras públicas relevantes frequentemente acabam gerando impactos que vão além dos envolvidos diretos. Quando o noticiário político começa a ser dominado por investigações, acusações ou suspeitas, a percepção pública pode ser influenciada mesmo que não exista ligação direta com determinados atores políticos. E em momentos próximos a disputas eleitorais, esse tipo de ambiente se torna ainda mais sensível. Mas existe uma terceira peça dessa história que pode transformar completamente o rumo dos acontecimentos. Essa peça tem um nome conhecido dentro do sistema judicial brasileiro: delação premiada. Segundo informações que circulam nos bastidores de Brasília, pessoas ligadas ao caso do Banco Master estariam avaliando a possibilidade de colaborar com as autoridades. Delações premiadas acontecem quando investigados decidem fornecer informações às autoridades em troca de benefícios legais,
como redução de pena ou acordos judiciais. Esse tipo de mecanismo já teve impacto profundo em diferentes investigações no Brasil ao longo dos últimos anos. Em diversos casos, delações acabaram revelando redes complexas de relações políticas, financeiras e empresariais que até então permaneciam ocultas. Por isso, quando surge a possibilidade de delações dentro de uma investigação relevante, o ambiente político costuma reagir com grande atenção, porque uma delação pode mudar completamente o rumo de um caso. Ela pode trazer novos nomes, revelar novas conexões e ampliar o alcance das investigações. E quando isso acontece em um ambiente politicamente sensível, os impactos podem se espalhar rapidamente. Nos corredores de Brasília, essa possibilidade já começou a ser discutida com cautela. Aliados, assessores e lideranças políticas acompanham cada nova informação que surge sobre o caso. Isso acontece porque ninguém sabe exatamente até onde as investigações podem chegar. Se delações realmente ocorrerem, novos elementos podem surgir e ampliar o debate político em torno do caso. E esse é o ponto que transforma uma investigação financeira em um potencial terremoto político. Porque quando escândalos financeiros se conectam ao ambiente político, eles passam a influenciar também o debate público. A oposição costuma usar esses episódios para questionar o ambiente institucional e criticar o governo. Já aliados do governo procuram destacar a ausência de ligação direta com os fatos investigados. Esse tipo de disputa narrativa é comum dentro do sistema político. E conforme novas informações surgem, o debate tende a se intensificar. Por enquanto, o caso do Banco Master ainda está em fase de investigação. Não há confirmação de envolvimento direto do governo federal. Também não existem acusações formais envolvendo o presidente Lula. Mas o que já existe é um ambiente de expectativa crescente em Brasília. Analistas políticos sabem que investigações desse tipo podem ganhar novos capítulos rapidamente. E quando novos capítulos surgem, eles podem alterar completamente o rumo dos debates públicos. E se delações ocorrerem e revelarem novos elementos, o caso pode ganhar dimensões maiores. Nesse cenário, o impacto político pode crescer e influenciar o ambiente eleitoral. É por isso que alguns observadores consideram que essa investigação pode se tornar um divisor de águas antes das próximas eleições. Não porque os fatos já estejam definidos, mas porque as possibilidades abertas pela investigação ainda são amplas. A política brasileira tem um histórico de crises que começaram com investigações aparentemente técnicas e acabaram se transformando em grandes debates nacionais. Esse padrão faz com que qualquer investigação envolvendo grandes instituições financeiras seja observada com atenção redobrada. No momento, o caso do Banco Master ainda está em desenvolvimento. Autoridades continuam analisando informações. Investigações seguem em andamento. E o cenário político observa cada novo movimento. A grande pergunta que começa a surgir é simples, mas poderosa. Será que essa investigação realmente pode chegar longe? Será que novas revelações realmente podem surgir? Será que o caso vai permanecer restrito ao campo financeiro ou poderá ganhar dimensões políticas maiores? Essas são perguntas que ainda não têm resposta definitiva. Mas uma coisa já é certa. Quando investigações financeiras começam a provocar tensão nos bastidores de Brasília, é porque existe a possibilidade de que novos capítulos estejam prestes a surgir. E em um sistema político tão dinâmico quanto o brasileiro, novos capítulos podem mudar rapidamente o rumo dos debates públicos. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que investigações como essa podem realmente influenciar o cenário eleitoral? Ou acha que o impacto político tende a ser limitado? Deixe seu comentário aqui embaixo e participe desse debate. E se você quer continuar acompanhando análises sobre os bastidores da política brasileira, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos.